Olá, tudo bem? Eu tenho a palavra de Deus para compartilhar com você que eu considero muito importante, com base nos textos da leitura do dia 8 de janeiro, leitura que é em Mateus 10, Gênesis 13 e 14. E especificamente, entre tantas coisas importantes, em Mateus 10, por exemplo, muitos ensinos importantes, mas o que o Senhor tem colocado no meu coração para eu compartilhar contigo essa reflexão é um versículo de Gênesis 14, versículo 18 de Gênesis 14. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, dá uma pausa no vídeo, acompanhe, por favor. Vamos ler a santa e poderosa palavra de Deus. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Como comentei, tem muitos ensinamentos importantes em Mateus 10, por exemplo. Mas eu quero compartilhar sobre esse verso de Gênesis 14. Por quê? Porque nós vemos aqui nesse texto algo que precisamos compreender, que apontava para o nosso Senhor Jesus. E o que isso tem a ver com a nossa vida com Deus? Primeiro, a gente precisa esclarecer algo. Há quem queira defender que Melquisedeque era Jesus Cristo antes dele encarnar, antes do Verbo encarnar. Não deveríamos entender assim, tá? De forma alguma. Por quê? Eu quero usar a palavra de Deus para mostrar isso para você. Hebreus, capítulo 7, versos 1 a 3. Nós vamos ver que Melquisedeque não é Jesus, mas ele mas feito semelhante ao Senhor. Olha o que o texto bíblico diz, Hebreus 7, 1 a 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque é como um tipo, uma semelhança que apontava para o Senhor Jesus. Por exemplo, quando nós vemos o nome Melquisedeque, o nome Melquisedeque significa meu rei é justo, ou rei de justiça. E nós vemos que vários textos na palavra de Deus, o reinado de Cristo é um reinado de justiça. Jesus é o rei justo. Quando vemos rei de Salém, Salém era ali o que apontava para Jerusalém. Jesus é o rei de Jerusalém e o rei na Nova Jerusalém. O texto diz que Melquisedeque é o rei de paz. Jesus é o príncipe da paz. O Melquisedeque trouxe pão e vinho, levou pão e vinho para Abraão. Jesus, ele deu pão e vinho, instituindo a ceia do Senhor. Nós vemos que Melquisedeque não teve princípio nem fim de dias. O texto menciona aqui em Hebreus, nós vemos que Cristo é eterno. Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo. Jesus, o eterno sumo sacerdote.
E essa promessa do eterno sacerdócio, nós vemos, por exemplo, em Salmo 110, 4, quando o texto diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto o sacerdócio levítico, instituído muito tempo depois desse encontro de Abrão com Melquisedeque, ele foi instituído por conta de uma lei, por conta de uma genealogia, de uma linhagem na família. Já Cristo, não. O sacerdócio dele é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquelas características que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 7, versos 1 a 3. Mas continuando, Hebreus 7, versos de 26 a 28, olha o que o texto diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, o Senhor Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Uma pausa. Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Então não tinha o porquê oferecer sacrifício por ele. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. O que ele fez? Oferecer sacrifício por causa dos nossos pecados. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que palavra do juramento? Salmo 110, versículo 4, que nós lemos, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. E nós encontramos, ainda em Hebreus, referências a Melquisedeque, que um olhar nesses versos me fez enxergar 3 esferas de relacionamento que muitas vezes os cristãos têm com Deus, por Cristo. Primeiro, o mais imediato, vamos chamar assim, o primário, o que sempre vem à mente, o que todos querem, é o da vida eterna. É o da eterna salvação. É de saber que vai ter um destino, vamos dizer assim, né? Um futuro, um destino. Hebreus 5, de 6 a 10. Preste atenção no texto. Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, mencionando aqui Jesus, né? Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quem lhe obedece, ele é a causa da eterna salvação, da vida eterna, desse destino, não a condenação eterna. Então, em teoria, aquele que se diz de Cristo, ele tem como objetivo a vida eterna em Cristo Jesus. Então, eu enxergo como um primeiro estágio. Um primeiro estágio de nós termos Cristo como nosso sumo sacerdote. Mas eu vejo um segundo estágio no capítulo seguinte, Hebreus 6, 17 a 20, que é além de algo no futuro, de um destino, mas de um acesso a Deus agora, de uma permissão que nos dá
acesso agora, em esperança. Hebreus 6, 17 a 20. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual a esperança proposta? Da eterna salvação, da vida eterna. Capítulo 5 nós vimos. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus entrou além do véu, digamos assim, por nós. Isso significa que nós agora temos acesso ao Pai. E nisso de ter acesso ao Pai, quantos não são, às vezes, que de verdade nós nos lembramos que temos esse acesso, e aí nós passamos então a apresentar a nossa oração, a desfrutar da consciência da presença de Deus, a nós nos lançarmos num momento de entrega ali, em rendição, numa adoração, num culto com os irmãos, por exemplo. Nós nos lembramos que temos esse acesso. Eu vejo isso como um segundo estágio, além daquele que não faz nem isso e só tem a mente no porvir, na salvação em Cristo, né? Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, eu vejo um terceiro estágio, que é o de relacionamento com Deus, no capítulo seguinte, Hebreus 7, 20 a 25. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, ao mediador da nova aliança. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uma coisa é Jesus ser a causa da nossa eterna salvação. Outra coisa é nós termos a esperança, uma âncora firme, porque Jesus penetrou além do véu, por nós. É sabermos que tem um acesso. Mas uma profundidade muito, mas muito maior é de nós todos os dias nos achegarmos a Deus. E essa é a questão. Nós não temos uma vida, muitas vezes, de relacionamento com Deus. Nós temos consciência da vida eterna. Nós temos a consciência do acesso. Mas muitas vezes está faltando relacionamento. Nós não nos achegamos a Deus. Nós não temos nos achegado a Deus muitas vezes. Está faltando esse relacionamento. É preciso nós nos alimentarmos de Cristo. Quando nós vemos no versículo 18 de Gênesis 14, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. Isso não está no texto todo.
Isso não está no texto à toa. Nada na palavra de Deus está escrito a esmo. Ali, claro, tipificava uma refeição real, sim. Mas isso nos lembra exatamente o que Jesus fez e falou. Mateus 26, de 26 a 28, Jesus instituindo ali a ceia do Senhor. O texto diz o seguinte: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Só que nós nos lembramos até disso, de que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Lembramos, ao ver pão e vinho, nos lembramos da instituição da ceia do Senhor, mas nós não nos atentamos ao que Jesus disse, e está relatado por João, no capítulo 6, dos versos 53 a 57. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lembra a primeira menção lá de Hebreus 5? A eterna salvação àqueles que lhe obedecem. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. Você e eu precisamos nos alimentar de Cristo. Não basta apenas a consciência da salvação no porvir. Não basta apenas ter a consciência do acesso, mas sabendo que nós temos a vida eterna em Cristo, que nós temos acesso ao Pai, nós precisamos nos achegar a Ele, nos aproximar dEle, termos de verdade relacionamento com Deus, chegarmos a Ele em ousadia, pelo novo e vivo caminho em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a ter um relacionamento pessoal com Deus em Cristo Jesus, porque a vida eterna é conhecer ao Senhor como o único e verdadeiro Deus e a Cristo que Ele enviou.